se confessar. É o jeito. Porque esse medo, ele surge da falta de costume. Sim. Da falta de costume. Quem tem medo de se confessar é quem não se confessa habitualmente. Depois vai se confessar, vai perder o medo, porque vai ver que não tem nada de... Bom, a gente tem que ter medo, é o contrário. Tem que ter medo de não se confessar. Exatamente. Tem que ter medo de ir para o inferno, né? Disso a gente tem que ter medo. Isso aí, ou de viver em pecado mortal, né? De confessar, não. A confissão é um tribunal às avessas. Eu sempre digo isso para o povo. Porque no tribunal normal, né? Você tem ali um promotor de justiça, você tem acusadores, e você tem o réu que, em teoria, está tentando se defender junto com o advogado, e o juiz que vai tentar punir se existe o crime, né? O juiz vai tentar fazer a justiça. No caso da confissão, é um tribunal um tanto diferente, porque o réu, ele se acusa. Então, essa é a primeira coisa que eu tenho dito para o povo de Deus, né? Confissão é autoacusação. Então, é para você ir lá dizer os seus pecados. Mas a diferença é que o seu advogado é o próprio Cristo. E o juiz, que é o padre, tá maluco para te perdoar. Então não tem que ter medo. O padre não quer te castigar, não quer te punir. O padre quer mais que você se aproxime, se acuse, diga os seus pecados com verdadeiro arrependimento, porque o padre quer muito te aconselhar e te perdoar. Então perder esses preconceitos, isso vai ajudar a pessoa. Um outro desafio, aí ele é de ordem assim, psicológica, é o desafio do autoconhecimento, né? É um desafio. Por que às vezes é tão difícil as pessoas se confessarem? Porque as pessoas têm dificuldade para olhar para dentro de si, né? Então, tá com medo de se confessar? Para pensar que talvez você está com medo de olhar para dentro de você e de enxergar que está cheio de lixo. Nós somos cheios de coisas ruins, nós somos cheios de defeitos, de limitações, de pecados, sobretudo, né? Então, falta de humildade. Tá? Para falar em português bem claro, o medo da confissão às vezes vem da falta da humildade, da falta desse costume de olhar para si com sinceridade. Então, receita para uma boa confissão. Primeiro, queria vergonha na cara. Depois, seja humilde, filho, você tem pecados, todo mundo tem. Eu tenho falado para o povo do patrocínio e agora falo aqui na rádio. Olha só, nenhum pecado vai assustar o padre. O padre já ouviu todos. Os que ele não ouviu, ele sabe que existe. Eu sei todos os pecados que existem. Nenhum pecado vai me assustar. Só tem uma coisa que me assusta. Gente mentirosa, cara de pau, de quem chega no confessionário e quer se fingir de santo. Isso aí é o que não pode. Dizer, padre, eu sou uma pessoa tão boa, eu ajudo todo mundo. Filho, aqui não é um processo de canonização, não é para você provar que você é santo. Aqui é o lugar de dizer os seus pecados, para Deus te perdoar, para Deus te perdoar. Então, a confissão exige de nós humildade. Então, vamos ser humildes, né? Fazer um bom exame de consciência não é difícil demais. Conhecer, né? Procura conhecer os 10 mandamentos da lei de Deus, os 5 mandamentos da igreja, e aí você vai analisar contra quais desses mandamentos eu pequei, o que eu não tenho feito aqui, né? Infelizmente, a entrevista aqui não dá tempo suficiente para a gente repassar todos os mandamentos, mas aí cada um fica como dever de casa, né? Procurar conhecer isso aí, todo católico tem que saber de qual, os 10 mandamentos da lei de Deus e os 5 mandamentos da igreja. E aí você faz uma listinha. Então tá, como é que eu pequei contra o primeiro mandamento? Assim, assim, assim. Vai anotando. Depois vai chegar diante do padre e pode ler a sua listinha, sem problema, tranquilo. Isso vai te ajudar a ser um réu humilde, a se auto-acusar. E é o que eu estou dizendo. Confissão não é hora de se defender, não é hora de dizer assim, ah, padre, o senhor sabe como é, todo mundo peca, o senhor sabe como é, a carne é fraca. É claro que o padre sabe disso. Mas o padre não... Veja bem, você não precisa de se advogar. O seu advogado é Cristo. E o seu juiz, que é o padre, quer te perdoar. Então só se acuse, só se acuse. Confissão é para isso. Exercício de autoacusação para que o padre possa te aconselhar, conhecer os seus pecados e, sobretudo, possa te dar o perdão. E aí a confissão, ela tem 2 efeitos. O primeiro grande efeito é o perdão dos pecados. E o segundo grande efeito é a graça para a perseverança. Então, isso também é importante, né? Tem gente que pensa assim, eu não vou me confessar porque eu não cometi pecado grave, então eu vou ficar 1 ano sem me confessar. Não, filho. Se confessa, por quê? Mesmo se você está só em pecado venial, a confissão, ela te dá um auxílio divino para você perseverar nas boas obras. Então, o conselho que eu dou para todo mundo é esse. Seja humilde, seja tranquilo, saiba que o padre está ali no lugar de Deus como Pai misericordioso, que está ali para te aconselhar, sim, mas não para te punir nem para te castigar. A penitência não vai ser pesada, sempre digo isso. Quem pagou pelos nossos pecados foi Cristo, não é a sua penitência que vai pagar. O padre não vai mandar você ir a pé até a Aparecida, não vai mandar você
doar milhões de reais. Não, 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 né? A penitência é levinha, é um Pai Nosso, 5 Ave Marias, é um terço. Então, confissão não é bicho de 7 cabeças. É questão de criar vergonha na cara e procurar o padre, tá bom?